Para saber o que acontece com o seu corpo, é preciso realizar os exames de rotina. É através do que também chamamos de check-up que podemos, na maioria das vezes, tratar de uma determinada doença antes de seu agravamento. Nessa reportagem, vamos falar sobre a saúde do homem. A importância dos exames de rotina, que a gente fala, é prevenir algumas doenças que ao longo prazo podem gerar lesões de órgãos-alvos, que dessa forma, posterior, a gente tem algumas consequências às vezes irreversíveis. Então, os exames nada mais é para rastreio e diagnóstico e tratamento precoce dessas doenças. Com o envelhecimento, é normal que algumas doenças aumentem a incidência. Tanto doenças como pressão alta, diabetes, alterações na tireoide, doenças metabólicas de colesterol, como também a redução do hormônio masculino, tá? E fora as doenças metabólicas, a gente com o passar do tempo tem aumento da incidência das doenças oncológicas, que isso então, quanto mais a idade vai passando, a proximidade do homem é bem importante para acompanhar com o urologista, ou o cardiologista, ou o clínico geral, algum médico que faça o rastreio dessas doenças de base. Doenças muitas vezes silenciosas, como explica o especialista. O câncer de próstata, por exemplo, não gera sintomas no início da doença. Então, assim, quando o câncer de próstata vai gerar algum sintoma, provavelmente já está uma doença de uma fase muito avançada, que talvez perca o time de cura. Então, o que é importante a conscientização? É o homem procurar o médico mesmo não tendo sintomas, porque às vezes lá na frente vai ser tarde. A gente fala assim no consultório que 3 coisas acompanham a idade. A próstata cresce, que seria nada de câncer, seria o crescimento natural da próstata conforme a idade. O hormônio tende a reduzir devido ao envelhecimento do metabolismo, tá? Então reduz a testosterona, tem uma tendência em aumentar a próstata e aumenta a incidência de câncer de próstata. Além de alterações, como aumento da incidência de câncer de rim, bexiga, cálculos renais. Então tem algumas doenças que através de alguns exames básicos a gente já consegue fazer o diagnóstico e tratamento precoce. Para o médico, na maioria das vezes, os homens possuem um receio maior quando da realização dos exames. Eu acho que o homem tem um receio muito grande em descobrir alguma doença, tem um medo, né? Então, às vezes, o que bloqueia o homem é não saber como que vai ser a consulta, não saber como que vai ser esse bate-papo, não vai saber como vai ser esse exame, se é o famoso exame da próstata, se vai doer, se sempre faz, se não precisa fazer, se ele vai precisar fazer biópsia da próstata. E alguns pacientes conversam entre eles, às vezes aproxima, quando já conhecem o urologista, fala, putz, já fui lá, ele foi super tranquila a consulta. Só que assim, o que eu acho que mais afasta o homem é o mito de que vai ser ruim, que isso vai gerar algum problema, assim, constrangimento. E outra coisa, os problemas urológicos, não só da parte, falando de câncer de próstata, mas a parte da medicina sexual, também causa muita inibição ao homem. Esse desabafo sobre doenças como impotência sexual, ejaculação rápida. Então, essa inibição às vezes afasta também o médico o paciente do urologista. Essa falta de procura dos pacientes, até a gente faz surgiu o programa de conscientização e prevenção do câncer de próstata, que a gente fala sobre o Novembro Azul. Então esse Novembro Azul, o que é o Novembro Azul? Então foi um mês que foi escolhido, tá, para dar mais atenção ao câncer de próstata, de tão baixa que era a procura dos homens. Então assim, aumenta as campanhas, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto em todos os lugares você vê, Novembro Azul. E como que é feito esse rastreio do câncer de próstata? É através do PSA, que é o exame feito no sangue, e o toque retal, tá? Porque esse exame é um exame de rastreio. Nem todo mundo vai fazer esse exame e vai necessitar fazer uma biópsia de próstata, alguns exames mais avançados. Então, os exames, primeiro o exame de sangue e o exame de toque. Aí, se um ou o outro tiver alterado, a gente prossegue com a investigação do câncer.
O tratamento para cada caso depende de vários fatores. Quais são os tratamentos? Então hoje, basicamente, a gente separa em tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, tá? Os cirúrgicos, geralmente, com a doença inicial, tá? Tem um critério que a gente usa, pode ser feito por robô, cirurgia robótica, pode ser feito por laparoscopia, que seria a cirurgia por vídeo, ou a cirurgia por corte também, como antes sempre foi feito. Essa parte cirúrgica a gente tem feito, como também, se mais avançado ou o paciente com muitas complicações, pressão descontrolada, insuficiência do coração, algumas contraindicações cirúrgicas, é possível sim fazer a radioterapia para o controle da doença. Quais são sim, as 3 coisas que a gente fala que é a nossa meta em uma cirurgia do tratamento da próstata? Primeiro, sempre tirar toda a doença, então curar o paciente. Tá? Segundo, manter esse paciente continente, que após a cirurgia, no primeiro ano, ele pode ter alguns escapes urinários, mas depois não ter a incontinência urinária. E a terceira, a terceira meta é manter a potência. Tá? Então, sempre curar a doença, manter a continência e manter a potência. A recomendação do urologista é de que todos os homens entre 45 e 50 anos procurem um profissional especializado para avaliação individualizada. Sobre o câncer de próstata, os pacientes que têm histórico familiar de parentes de primeiro grau, pai, irmão, com avô, com câncer de próstata, deve ser iniciado também como os pacientes negros com 45 anos. Os demais pacientes sem histórico familiar de câncer, devem começar aos 50 anos, tanto com o PSA quanto com o toque retal. E a parte oncológica, a gente fala assim, se diagnosticado precoce, tem tratamento. Eu digo que assim, exames de base, um exame de sangue, um exame de ultrassom de abdômen total, a colonoscopia é muito importante, tá? E o autoexame testicular também, tá? E o exame da próstata. Então seria assim, uma mensagem, talvez, um ultrassom, um exame de sangue, uma colonoscopia, autoexame do testículo e os exames e o exame do toque, no caso. Isso você já previne várias doenças, tanto oncológica quanto doenças metabólicas que pode a longo prazo levar a uma piora aí na qualidade de vida. A saúde, eu falo que é como se fosse uma poupança. Quem guarda e quem cuida vai ter uma melhor qualidade de vida no envelhecimento.